Muito bem, pessoal. Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal de Direito de Família. E hoje eu trago a vocês, acredito, a primeira homologação de decisão estrangeira. Eu realmente não me recordo se nós já tratamos aqui de uma homologação anteriormente, mas eu creio que essa realmente seja a primeira, né? E é uma decisão muito interessante, porque ela trata da internalização de uma sentença estrangeira que decidiu sobre alimentos. Então, nós trataremos hoje da homologação 4289. Ela foi decidida recentemente, há 2 meses, eu acho, não me recordo, acho que foi em setembro de 2021, né, setembro deste ano. Bom, vamos então ao destaque, né, ao destaque dessa homologação. Pois bem, a homologação da decisão estrangeira sobre alimentos não subtrai do devedor a possibilidade de ajuizar ação revisional do valor da pensão alimentícia. Então vejam, é precisamente sobre isso que nós trataremos. Da possibilidade do devedor de alimentos ajuizar uma ação revisional, ainda que haja a homologação da decisão estrangeira. Então vejam, o destaque é muito objetivo, muito claro, mas agora nos importa, né, saber as razões, né, os porquês, né, desse destaque, né? Quais são os motivos deste destaque. Pois bem, antes nós temos que traçar ali um mapa, né, um mapa do procedimento da homologação. Então, onde nós encontramos no Código de Processo Civil artigos relativos à homologação de decisão estrangeira. Bom, nós temos o artigo 24, parágrafo único, o artigo 26, parágrafo 2º, o artigo 40 e os artigos 960 e seguintes. Ali no 960 nós temos o procedimento propriamente dito, mas os outros artigos, né, ali referenciados, fazem menção à homologação de decisão estrangeira. Bom, aqui no próximo slide, eu trago a vocês o seguinte: este trecho, este excerto, é composto de palavras do próprio STJ. Né? Então, aqui nós temos palavras do próprio STJ. Por que eu quero reforçar isso? Porque é um trecho essencialmente doutrinário. Deixa bastante claro o que é a homologação de decisão estrangeira. É de uma clareza excepcional, de uma objetividade elogiável, né, esse trecho aqui do STJ. Então, é importante que leiamos por inteiro. O ato de homologação é meramente formal, por meio do qual esta corte exerce tão somente um juízo de delibação, não adentrando no mérito da disputa original, tampouco averiguando eventual injustiça do decision alienígena. Tal homologação, portanto, tem como única e exclusiva finalidade transportar para o ordenamento pátrio, se cumpridos todos os requisitos formais exigidos pela legislação brasileira, uma decisão prolatada no exterior, nos exatos termos em que proferida. Vejam, é uma clareza, é uma objetividade que nos facilita o serviço, nos facilita o entendimento. O que é a homologação? É um ato formal, meramente formal. O STJ ainda faz questão de utilizar o meramente, né, formal. Juízo de delibação. Juízo de delibação. Ou seja, não recai sobre o mérito da decisão estrangeira. Isso é muito importante, isso é essencial.
Isso é essencial, né, para entendermos o que é homologação. O juízo de delibação não recai sobre o mérito, não se analisa o mérito da decisão estrangeira. Isso é muito importante. Transporta para o ordenamento jurídico. Ora, a homologação é a internalização de uma decisão estrangeira. E essa decisão, ela é colocada no interior do ordenamento jurídico brasileiro nos exatos termos em que ela foi proferida no exterior. E por que nos exatos termos? Porque não há análise de mérito. Não há análise de mérito. Isso é de fundamental importância. Homologação de decisão estrangeira não recai sobre o mérito da decisão a ser internalizada. Se nós tivermos isso claro, muitos dos nossos problemas estarão resolvidos em relação à homologação. Bom, agora nós vamos passar especificamente à homologação que nós estamos tratando, né? Ora, se a homologação é um procedimento que não recai sobre o mérito, como que o STJ enxergou essa questão quando teve que internalizar no direito brasileiro uma sentença estrangeira que fixou alimentos? Bom, o tribunal entendeu o seguinte: olha, eu não posso analisar as seguintes questões: reduzida a capacidade econômica do alimentante, a excessiva onerosidade da pensão alimentícia imposta na sentença estrangeira e pedido de revisão de alimentos, de pensão, né? Pedido de revisão da pensão. Então vejam, o STJ entendeu que ele não pode analisar estes três pontos, que ele não poderia analisar esses três pontos. Qual o motivo? Ora, é um juízo delibatório. É um ato meramente formal. Ou seja, a homologação não recai sobre o mérito. E estas questões sobre capacidade econômica, sobre excessiva onerosidade, sobre revisão da pensão, são questões meritórias. Se são questões meritórias, na homologação, o STJ não pode analisá-las e, portanto, não pode decidi-las quanto ao mérito, né? Veja, o STJ não nega a relevância e nem poderia negar, óbvio, né? Mas ele entende ser-lhe vedada a análise. E aqui eu destaco o vedada, porque o STJ utiliza essa expressão. L vedada a análise daquelas três questões, daqueles três pontos, justamente porque são questões meritórias e a homologação de decisão estrangeira não recai sobre o mérito da decisão alienígena. Este é o raciocínio. Este é o raciocínio. Bom, então nós tiramos duas conclusões, né, a respeito desta homologação que nós estamos estudando. Não se reconhece a capacidade econômica do alimentante, justamente porque o STJ não enfrenta o mérito da decisão alienígena. Então, o STJ não está dizendo que o alimentante, né, que o devedor de alimentos, ele tem capacidade ou não tem capacidade. Ele não está discutindo isso. Ele está apenas formalmente internalizando a decisão estrangeira. Não está discutindo nenhuma questão de mérito. E justamente por isso, não se subtrai do devedor de alimentos a possibilidade, né, de ajuizar, caso entenda pertinente, uma ação revisional de alimentos. Então vejam que o fundamental é entender que a homologação não recai sobre o mérito. Se não recai sobre o mérito, o STJ não está reconhecendo a capacidade econômica. E se ele nada está dizendo sobre a capacidade econômica, é facultado ao devedor de alimentos, né, é facultada a possibilidade de ajuizamento de revisão, né, de uma ação revisional de alimentos. E por fim, eu trago a vocês apenas mais este último quadro. O STJ acrescenta ainda um outro argumento que eu acho de fundamental importância também,
que é a disparidade econômica entre as realidades brasileira e do país alienígena. Este é outro elemento que justificaria a revisão de alimentos. A disparidade econômica das realidades do Brasil e dos outros países, né? Maiormente os países da América do Norte, os países europeus, né? Enfim. Esse é um outro elemento que o STJ confere um peso, né? E que seria uma justificativa a lastrear a possibilidade, né, do ajuizamento de uma ação revisional de alimentos, né? Então, quais são as nossas conclusões? A homologação de decisão estrangeira não recai sobre o mérito. Se ela não recai sobre o mérito, o STJ nada diz sobre a capacidade econômica do devedor de alimentos. E se ele nada diz sobre essa capacidade, é facultado ao devedor de alimentos o ajuizamento de uma ação revisional de alimentos.